Olá, seja muito bem-vindo ao Clube 345. Meu nome é Gesiel e eu estou aqui para a gente estar conversando e alinhando questões sobre Libras no contexto religioso cristão. Essa aula ela é gravada, mas quando eu falo, sempre falo a isso, que é muito importante quando a aula é gravada, mesmo assim você comentar, mesmo assim você participar. Por quê? Porque você participando, você comentando, depois eu vou estar vendo os comentários, vou estar vendo a sua participação e com certeza me alegrarei em ver isso, certo? Se você está aqui pela primeira vez, não se esqueça de colocar hashtag novato, só para a gente te conhecer. Se você já está aqui muito mais vezes, coloca hashtag fundão. É isso aí, a galera do fundão que participa conosco todas essas aulas, todas essas semanas. E lembrando que o Clube 345 são aulas de Libras no contexto religioso. Toda terça-feira, quarta-feira e quinta-feira, às 17 horas, aqui no nosso canal no YouTube. Isso mesmo, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. De terça-feira, a gente fala e conversa um pouco sobre louvores e Libras. Um passo a passo, como a gente interpreta louvores de maneira mais adequada, mais clara e mais tranquila. De quarta-feira, a gente fala sobre ministérios com surdos. A gente fala de estratégias, o que a gente pode fazer, aulas, como montar. A gente fala sobre materiais, a gente fala sobre o trabalho na igreja em si, enfim. De quinta-feira, a gente fala sobre textos bíblicos em Libras. A gente pega um texto bíblico e a gente vai explicando ele em um passo a passo. E hoje, quinta-feira, é texto bíblico em Libras. E a gente vai falar hoje sobre o livro de Números, capítulo de número 6, o verso 24, 25 e 26, certo? Uma coisa importante que a gente sempre acaba reforçando é, se você quer que a gente trabalhe algum texto bíblico específico, não deixe de estar comentando nas nossas redes sociais. Não esqueça de compartilhar lá o seu desejo, o texto que você deseja que a gente venha estar trabalhando, ou se foi de terça-feira um louvor, ou de quarta-feira algum assunto relacionado ao Ministério Consurtos que você acha que pode ser interessante estarmos trabalhando aqui nas nossas aulas. Então, pensando nisso, o Clube 345, o nosso canal Libras A2, é o canal que você vai encontrar tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. Vamos lá. Então, o livro de Números, capítulo de número 6, verso 24, 25 e 26. Beleza, a primeira coisa que a gente precisa saber é o sinal de números. Qual que é o sinal de números? O sinal de números, a forma da mão é assim, ó, a forma da mão. A outra assim, faz esse sinal aqui, ó, números. Ok? Ó, esse é o sinal de números, do livro de números, tá? Uma coisa importante que é interessante a gente saber com relação ao livro de números é que ele é um livro onde a gente vai encontrar aí o censo que foi realizado para o povo de Israel, depois que o povo estava caminhando no deserto, chegando à terra prometida, teve contagens aí, contou quantas pessoas tinha, quantos homens, quantas mulheres, e aí pensando nisso, fica mais fácil de a gente memorizar a questão do livro de números, né? Que foi contagens que aconteceu aí para organizar a população de Israel, ok? Beleza, pessoal. Sabendo isso, é importante a gente saber também o sinal de capítulo, certo? É esse aqui, ó, capítulo. Ou tem pessoas que fazem assim, ó, capítulo, com a forma de mão em C, a configuração em C, capítulo ou capítulo. Olha que legal. Capítulo ou capítulo, tá? E aí vem a questão do versículo. Versículo assim, ou tem gente que faz versículo assim. Então temos capítulo e versículo. Então a gente já sabe, livro de números, qual que é o capítulo? O capítulo é de número 6, isso aí. E o versículo é o de número 24, 25 e 26. Tranquilo? Muito bem. E aí, pessoal, o que fala esse texto? O que é falado? Esse texto aí, de números,
capítulo de número 20, capítulo 6, verso 24 e 26, diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê paz. Esse aí é o texto aí de Números, certo? Esse é o texto de Números. Muito bem, é um texto conhecido da igreja, querendo ou não, é um texto conhecido, um texto muito citado em muitas pregações, em muitas aulas, em muitas palestras, né? Em muitas pregações, sermões, é muito falado sobre isso, né? Então, assim, é importante a gente saber como a gente pode estar interpretando esses textos. Tá? Quando a gente vê Números capítulo 1, vai mostrando o que Deus fala para Moisés estar explicando para o povo quando o povo está no deserto. Então Deus fala para Moisés: olha, eu preciso que você fale isso, isso e isso com o povo. No capítulo de número 6, que é o capítulo que a gente leu, também acontece da mesma forma. Deus fala: olha, Moisés, eu quero que você fale isso, isso e isso para o povo. E aí Moisés vai conversando, vai explicando, passando todas as diretrizes. E aí chega no final, né, do capítulo, a partir do verso 22, e reforça também, tá? E falou o Senhor a Moisés dizendo: olha, vai conversar com Arão, vai conversar com seus filhos, porque eu vou abençoar os filhos de Israel. E aí entra o verso 24, 25 e 26, que é bem conhecido, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, ok? Então, essa fala aqui é falada para Arão e seus filhos. Isso é algo importante de a gente saber, tá? Então, por exemplo, a gente vai falar do verso 24 ao 26, mas é interessante, se você tiver a oportunidade, de você estar organizando, de você estar contextualizando, tá? Contextualizando essa história. Então aqui, ó, o sinal de Arão é utilizado as duas formas da mão assim, ó, e faz esse movimento aqui, só encosta aqui, ó. Tá vendo? Arão, Arão. Tem pessoas que fazem assim, ó, Arão, ok? Dá um toque diferenciado. Mas Arão, tá? A ideia, pelo fato do sinal de sacerdote. Ou tem um outro sinal novo também para sacerdote, ó. Sacerdote ou sacerdote. Então a ideia de Arão, irmão de Moisés, né? A questão de ele ser sacerdote. Então a gente sabe que foi para ele. Então a gente pode colocar, olha, aqui, Arão também os seus filhos. E a gente pode colocar eles aqui. Ou seja, a família de Arão estava aqui. E aí, Moisés, certo? Vai falar para eles. Moisés vai dizer, Moisés vai explicar, Moisés vai orientar. Tudo bem? Então a gente contextualizando a família de um lado, a família de Arão de um lado, e Moisés dizendo para eles, fica mais claro de a gente saber quem está falando com quem vai dizer o que para quem. Sabe por quê? Porque uma das coisas que a gente sempre fala também em nossas aulas aqui, a importância de você ler o texto, de você ler o contexto para você entender do que se trata. Então, quando a gente vai pegar o texto do capítulo 6, verso 24 a 26, o que fala um pouquinho antes? Fica mais claro da gente saber. Então, eu já vi pessoas pegando esse texto e falando como se fosse uma oração, certo? Então Moisés está conversando e pedindo para Deus: Deus, proteja eles. Deus, não, na verdade não é uma oração. Deus fala com Moisés para Moisés falar para Arão e sua família e os seus filhos ali. Então, como é importante a gente sempre ler o contexto. Tem pessoas que falam assim: ah, Gesiel, mas e se for o começo de um capítulo? Como que eu faço? É importante você ler o capítulo anterior. Sabe por quê? Porque essas divisões de capítulo e versículos não tinha quando a Bíblia foi completa, o cânon foi fechado. Não tinha. Por quê? Porque essa questão de capítulo, de versículo, foi colocado, né, de uma forma para organizar e muito tempo depois, tá? Então por isso que é importante, porque quando termina um capítulo, o capítulo anterior está ligado com ele, o capítulo anterior tá ligado, uma coisa ligada com a outra. Por isso a importância de você sempre ler o contexto. O que está falando ali antes? O que está falando um pouquinho depois? Tá? É muito importante a gente se atentar para isso.
Beleza. Fazendo essas considerações iniciais, que são muito importantes, vamos lá para o texto em apreço, o texto que estamos conversando. Muito bem. Então, Moisés ele vai falar assim, olha, o Senhor te abençoe e te guarde. Esse Senhor aqui, pessoal, o termo Senhor é repetido 3 vezes no texto. 3 vezes, tá? Então, você pode ou repetir as 3 vezes, tá? Falando, o Senhor te abençoe e te guarde, nesse sentido, ó, o Senhor, esse sinal de Senhor, como também você pode fazer Deus, tá? Deus, Senhor, você também pode fazer dessa forma. Tem pessoas que faz Jeová, faz esse sinal de J aqui em cima, ó. Jeová, Deus, Jeová. Tem gente que fala, utiliza esse que é o termo hebraico para Deus, né? Yahvé, Yeshua, né? Vai trabalhar essa questão do hebraico, nomenclaturas do hebraico. Por isso você pode até utilizar Jeová, o Deus Jeová, Deus, certo? Ou Senhor. E aí vai de uma escolha mesmo, né? Qual que você sente mais confortável, qual que você acha que é melhor para estar utilizando. Então, pensando nisso, esses são os primeiros passos. Vamos ficar, eu vou utilizar o sinal de Deus, tá? Vou utilizar o sinal de Deus aqui. Então, começa, Deus te abençoe e te guarde, tá? Então, assim, como que a gente tem que ter atenção? A atenção é que o primeiro é o sinal de Deus, certo? Como Moisés está falando, olha, Deus o quê? Que isso vem estar acontecendo com eles. Bênção e ser guardados. Esse guardado não é esse sinal de guardar, ó, vou guardar. Então, que Deus te guarde. Não é essa a ideia, não, tá? Então, é um cuidado que precisamos ter. Por quê? Porque quando a gente fica preso ao sinal, palavra por palavra, sinal por sinal, a gente vai cair num português sinalizado e a confusão vai ser muito maior. Então o texto ele não está dizendo aí que é esse guardado. É guardar no sentido de proteção, é no sentido de cuidado, é no sentido de Deus dando um respaldo ali, Deus evitando que aconteça algum mal, que Deus está protegendo, né? Deus está abraçando. É essa a ideia de que Deus vai proteger, guardar, tá? Não é esse sinal de guardar. Então é muito importante vocês pensarem com relação a isso, tá? Então, ó, tem Deus te abençoe. O sinal de abençoar, ó, começa aqui, ó. Faz assim, abençoar, ó. É como se fosse uma chuva caindo, né? Então Deus abençoar. Lembra que a gente colocou a família dele aqui? Então, ó, que Deus possa estar abençoando, tá? E agora tem o sinal de proteção, tá? Tem 2 sinais que você pode utilizar. Tanto esse assim, ó, a forma da mão assim, ou assim, certo? E faz esse movimento, ó, de proteção, de cuidado, tá? Ou também um outro sinal que é usado com a forma da mão assim, ó, e faz assim, ó, sobre a cabeça, ó. Sentido de proteção, de estar guardado, tá? Então, qual que você pode utilizar? Os 2, tá? Você pode utilizar os 2. Eu vou usar esse aqui, ó, tá? Esse aqui. Então, ó, que Deus possa estar te abençoando, que Deus possa estar te guardando, cuidando de você. Então, esses são pontos que a gente já pode organizar na nossa sinalização. Esse é aí, vamos falar, o primeiro passo do texto, tá? O Senhor te abençoe e o Senhor te guarde, tá? E aí depois vai falar assim, ó, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Olha só que interessante, né? O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Qual que é essa ideia, pessoal? Essa ideia de resplandecer acaba fazendo também uma citação, né, de indireta do momento em que Moisés ele sobe ao monte para falar com Deus, ele fica lá conversando com Deus durante 40 dias e 40 noites. Quando Moisés desce do monte, o rosto de Moisés está brilhando, o rosto de Moisés está resplandecendo, ao ponto que ele tem que colocar um lenço para cobrir o seu rosto, porque as pessoas olham para o seu rosto, está resplandecendo, muito forte, muito brilhoso, muito maravilhoso. Então,
é muito importante nesse ponto aqui a gente compreender qual que é essa ideia, a ideia de rosto resplandecente. Então, como a gente pode fazer? Olha só. A gente pode fazer o sinal de Deus, certo? Que Deus resplandeça o rosto sobre ti. Então, você pode fazer, ó, Deus, certo? E aí, pessoal, você faz esse sinal aqui, ó. Esse sinal aqui, ó. Com a forma da mão, certo? Com essa forma da mão, ó. Com o dedo médio e o dedo e o polegar, você faz assim, passa no rosto e fecha. Faz assim, passa no rosto e fecha. Tá? Para você dar a ideia de rosto, ok? Beleza? Muito bem. Então, ó, faz esse sinal e aí você faz, ó, brilhando, 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 tá? E aí, essa é a ideia de resplandecer. Então, a gente fez, ó, Deus, rosto, brilhando, brilhando, e a gente faz, ó, ou seja, espalhando isso, resplandecendo nas pessoas, que as pessoas vão estar visualizando aí toda essa glória, todo esse aparato vindo da parte de Deus. Então, quando a gente vai olhando isso, fica visualmente mais fácil, tá? Entender que a glória do rosto de Deus foi espalhado, foi compartilhado. Então, é essa a ideia que Moisés está passando das palavras do Senhor, tá? E aí, ó, vai falar assim, ó, e te conceda graça. Esse graça, pessoal, tem um sinal específico para graça, que é esse aqui, ó, graça, tá, ó, graça. Mas também um outro sinal que é esse aqui, ó, graça, no sentido de oferecer, de dar, tá? Tem gente que utiliza graça ou graça. Qual que você usa, Israel? Pode ser os dois, tá? Mas nesse caso aqui, eu vou usar esse aqui, ó, para ficar mais fácil, ó, no sentido direcional, a família, as pessoas que estão ali, tudo bem? Então isso é importante na hora da gente pensar em organizar o texto, organizar a sinalização. Então vamos lá, como vai ficar, ó. O que eu fiz, pessoal? Eu só acrescentei aqui, no sentido de que Deus vai dar a sua graça, de distribuir, de entregar, ó. Peguei e dei, peguei e dei, peguei e dei. Tá para quem? Para a família de Arão. Lembra que a gente colocou eles aqui? Pronto. Então esse é um ponto que a gente precisa na nossa organização e organizar a nossa sinalização. Até aí, tudo bem, pessoal? Tá compreendendo? Tranquilo? Beleza. Aí a gente entra na outra parte do texto, ou a terceira parte, né? Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Uma coisa interessante, pessoal, na hora que vocês forem estudar textos bíblicos, é vocês procurar ter uma atenção com relação aí com relação às divisões. Por exemplo, nesse texto tem 3 divisões. E quando a gente estuda as 3, fica fácil também de a gente sinalizar. Por exemplo, as divisões juntando os 3 versos o Senhor te abençoe e te guarde. Ponto. Essa é uma divisão, certo? Parou ali. Depois, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Ponto. Aí uma outra divisão, certo? E aí depois vem, e o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz, certo? Então são 3 versos que a gente pode estudar eles ao mesmo tempo que está em um conjunto, em um grupo de versículos, nós também podemos estudar eles de forma separada, tá? Então isso também ajuda, tá? Ajuda a gente entender, visualizar. Então antes, pessoal, de a gente querer sinalizar, antes de a gente já querer interpretar, antes de a gente querer fazer já tudo isso, é muito importante o quê? Que a gente leia o texto. Isso aí não tem como negar. Não tem como fugir disso. Leia o texto, tá? Às vezes parece, mas você já... eu já tô
cheio de ouvir isso aí, já estou com tudo decorado, já ouvi muita coisa sobre isso. Então, é por isso que a gente tem que sempre reforçar. Se você já ouviu, é importante aí você ser relembrado da importância de estar lendo, da importância de estar meditando no texto antes de qualquer coisa, antes de sinalizar. Tem pessoas que falam, Gisiel, mas às vezes eu nem tenho tempo de meditar. Não tenho nem tempo de ler, porque o texto que eu estou ouvindo é na hora, é naquele exato momento. Às vezes na minha igreja não tem aí esse costume de entregar o texto, a pregação, de forma antecipada. Na minha igreja é por revelação, não tem esse tipo de coisa. Mas uma coisa que não podemos deixar de fazer é nos preparar. Então, independente se o texto que está sendo falado é um texto que você já leu ou não, não é por conta disso que você não vai ler mais a Bíblia, tá? Então, sempre procure ler, ler e ler, ok? Muito bem. Então, lendo o texto fica mais fácil para a gente organizar e pensar como a gente vai distribuir essa sinalização. Por quê, pessoal? Porque quando a gente lê, a gente já citou no começo desse vídeo, a gente consegue ler o contexto e entender do que se trata. Porque se eu começasse apenas o verso 20, 24, 25, 26, o Senhor te concede, o Senhor está falando para quem? Para quem está sendo direcionada essa fala? Certo? É por isso que muitas pessoas acabam confundindo, como eu disse, e colocando isso como uma oração de Moisés. Moisés pedindo para Deus fazer isso com o povo. E não tem nada a ver, tá? É Deus falando para Moisés. Então, a leitura nos ajuda a evitar equívocos. A leitura nos ajuda a esclarecer o nosso pensamento. A leitura nos ajuda de uma forma assim que a gente nem imagina. Muito bem, pessoal. Então vamos lá para a parte final desse texto, onde fala: o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. Quando a gente fala o Senhor volte para ti o teu rosto, é a ideia de Deus olhar, de Deus se atentar, de Deus estar aí olhando, contemplando a família de Arão, certo? Então, como que você pode fazer? Você pode fazer, ó, Deus pode estar vendo, ó, Deus vendo. E aí a gente reforça isso com esse sinal aqui, ó, de atenção, ó, de estar direcionado. Então, que Deus possa virar o seu rosto para ti, certo? Estar atento, visualizando, ó, ver mas ver com uma atenção, não é só ver de uma forma bem atenta, direcionada, focada. Então, isso que a gente pode utilizar. E aí fala, e além disso, ele te dê paz, ok? Então, ele te dê paz. Então, qual que é a ideia do paz? Né? De ele dar paz. Você pode fazer o sinal de paz, você pode fazer o sinal de paz, certo? Paz, você faz, ó, dá e satisfação, alegria, contentamento, tá vendo? Esse sinal aqui com as duas mãos você pode fazer. Então, ó, paz, deu, olha só, ficou tranquilo, descansado, certo? Então, tudo isso, pessoal, formas e possibilidades de a gente interpretar esse texto, tá? Lembrando que você pode, no lugar do sinal de Deus, você pode colocar Senhor, tá? No lugar de Deus, você pode colocar Jeová, não tem problema nenhum, tá? Beleza? Até aqui, pessoal, tranquilo? Muito bem. Então, eu vou interpretar esse texto agora, vou passar ele totalmente em língua de sinais. E aí o importante, a gente sempre procura reforçar, é agora você dar uma olhada na sinalização e ver se você vai compreender, se você vai entender, se você vai assimilar, se tem sinal que você não entendeu, se tem sinal que você lembrou, se tem sinal que você esqueceu completamente, não sabe mais que sinal que é esse. Tudo isso é importante nessa hora, na sinalização, tá bom? Então vamos lá, vou sinalizar o texto. Que a gente pensou aqui. Deixa eu só ver para eu não estar na frente e atrapalhar. Vamos lá, ó. O texto vai começar, tá? É...
Muito bem. Agora a pergunta que eu faço nesse exato momento é se você conseguiu compreender, conseguiu entender o que a gente estava falando, conseguiu imaginar, visualizar esses detalhes. E aí, fala para nós aí nos comentários. Não deixe de comentar e explicar se você compreendeu. Pouco, mais ou menos ou muito. Entendeu? Entendi tudo. Beleza. Entendi mais ou menos. Beleza. Entendi muito pouco. Beleza também, porque está no caminho. Importante que pelo menos uma coisa ou outra você consiga entender. Eu não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, nesse caso, no início, quando eu fui falar a questão do versículo, eu fiz, versículo 24, versículo 25 e versículo 26, tá? É uma possibilidade? É também. Mas você também poderia falar do verso 24 até o 26. Ou você poderia falar do o versículo 24, 26. Esse papapá aqui, não tem a fala, tá? Mas é a ideia de mostrar linhas até o 26. Então são possibilidades aí na hora da interpretação. Beleza, pessoal? Beleza? Então nossa aula está chegando ao final. Mas é uma aula simples e objetiva. Aê! Sem enrolação. Aê! Preparada com muito carinho. Aê! Pensando em ajudar vocês. Aê! Muito bem. Muito bem. Tudo isso foi pensado com muito carinho para procurar ajudar vocês de maneira significativa, clara e bem objetiva. Eu fico muito feliz porque a gente recebe muito feedback do quanto a gente está procurando ajudar e do quanto a gente está ajudando. Então a gente fica muito feliz. E a gente espera que você bem está colocando isso em prática, treinando. Por quê? Porque se você faz essa aula, assiste e não pratica, isso aí não vai servir de nada para você. Não vai ter serventia nenhuma. Então a importância de você ver, assistir, interagir aqui conosco, comentar, beleza, mas depois colocar isso em prática. É isso que vai ajudar você a melhorar, é isso que vai ajudar você a chegar na fluência, é isso que vai ajudar você a parar de travar, a parar de ficar com medo, a parar de esquecer os sinais. É muito importante, coloque em prática o que a gente vem falando aqui. Não adianta só assistir, e não colocar em prática, você vai estar perdendo o seu tempo. Então, como a gente tem que ser inteligente, como a gente tem que ser sábio, segundo a Bíblia nos diz, então a gente tem que aproveitar o nosso tempo com uma forma de qualidade. Então, para isso, assiste as nossas aulas e também coloque em prática. Uma coisa importante, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, não custa nada, não custa nada. Também não esqueça de assinar o sininho, né? Clica no sininho, tem um sininho aqui, que você vai ativar as notificações e você vai receber aí as nossas aulas de uma forma antecipada. Muitas pessoas nos questionaram que às vezes não foram avisados da aula, que a aula iniciou. Então, não esqueça de se inscrever no canal, mas também ativar o sininho das notificações. Outra coisa importante, se esse vídeo foi relevante para você e você ficou até aqui, até esse momento assistindo, não esqueça de deixar o seu like e não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E se você quer seguir a gente nas redes sociais, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram. Sempre a gente tem novidade, coisa boa e interessante para vocês. É isso aí, pessoal. Um grandíssimo abraço. Até a próxima aula. Valeu!